Em João 3, de 17 a 21, a palavra de Deus, né? O Evangelho de João, ele nos diz assim: quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que nós observamos hoje? Que o mundo, ele vive num constante contraste entre luz e trevas, né? João está nos dando aqui o retrato desta verdade, né? Ao longo de praticamente todo o seu evangelho, ele vem nos dando um contraste sobre esta verdade, né? Luz e trevas. O mundo vive num constante contraste entre luz e trevas. Esta verdade, ao longo de praticamente todo o seu evangelho, ela é narrada. Já no primeiro capítulo, ele inicia dizendo que Jesus é a luz verdadeira que ilumina todos os homens e que as trevas não podem derrotá-la, né? No capítulo 1, de 4 a 8. E no 8:12, o próprio Jesus afirma categoricamente que é a luz do mundo. Diante disso, como fica a nossa relação diante de Jesus? A nossa relação com a luz, como é que fica a nossa relação com a luz diante disso? Né? A verdadeira luz, né? Como é que fica a nossa relação com a verdadeira luz, que é o Jesus Cristo? De acordo com Jesus, o fato de o ser humano viver nas trevas é porque as suas obras são más, né? E eles amam mais as trevas do que a luz, né? Eles não são amantes da verdade, eles amam as trevas. E para concluir, né, a conclusão dessa mensagem, dessa palavra é a seguinte: até os maus que andam na mentira sabem disso, né? Tanto quanto o pai deles, né? Porque eles vivem mentindo para fazer o quê? Para tentar encobrir a verdade. Mas eles não vão conseguir isso nunca, né? Os maus, né? Os filhos do pai da mentira, né? Pessoas más, né? Tem pessoas que já nascem más. O que nós podemos fazer? Isso aí nós herdamos de quem? Da rebeldia, da rebelião de Adão e Eva lá no Éden, quando eles desobedeceram a Deus. E a consequência disso, qual foi a primeira consequência disso? Né? O primeiro filho, Caim, matou o segundo, que foi Abel. Então aí o que aconteceu? Já logo em seguida, houve um derramamento de sangue, feito pelo próprio Deus. Porque quando Caim matou Abel, o preciosíssimo sangue de Abel começou a clamar da terra para Deus. Isso aponta para quem? Né? Se a gente for lá para Gênesis 3, no versículo 15, a gente vai ver que aponta para Jesus. Ali nós temos o proto-evangelho, o evangelho pregado pelo próprio Deus para Adão e Eva. Quando ele mata animais, mata cordeiros, mata ovelhas, e ele faz roupa para os dois, né? Para Adão e para Eva, para encobrir a sua nudez, né? Adão e Eva perceberam que estavam nus. O que é isso? A morte espiritual. A morte espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós precisamos de andar na luz, nós precisamos de crer que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o único caminho, verdade e vida, e que nós só somos salvos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através do sangue preciosíssimo dele que foi vertido na cruz do Calvário para nos salvar. Então você quer ser salvo? Ande na luz. Ande na luz. Fuja das trevas. Não faça nada escondido. Quem você está tentando esconder alguma coisa, meu irmão, minha irmã, vou dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus, ele disse que tudo vai ser anunciado no telhado, que é para que todo mundo ouça, para que todo mundo saiba, para que todo mundo veja quem são essas pessoas más que estão fazendo tanta maldade para o nosso mundo, para o nosso planeta, para a humanidade. Mas fiquem tranquilos,
O Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle de tudo isso. Ele deixou um versículo para nós que está em Gálatas 6, versículo 7, que diz assim: não erreis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Isso ele ceifará. Então, meu irmão, minha irmã, você quer luz ou você quer trevas, né? Você que escolhe. Se você conhecesse o livro da Gênesis, que foi escrito por Melquisedeque, chama-se a Gênesis da Gênesis. Se você lesse esse livro, você iria entender muito melhor essa palavra que eu estou transmitindo para você hoje. Sabe por quê? Porque o diabo ele foi atraído pelas trevas. Gênesis da Gênesis nos conta isso, é um livro apócrifo. Alguns dizem que até um livro psicografado, sei lá. Se for psicografado, foi o próprio diabo, então, que deu esse livro aí para a humanidade. Porque, olha, tudo que está na Escritura está nesses livros. Nesse livro, né, que tem apenas 41 capítulos. E eu tenho ele em PDF. Se você quiser, fala para mim que eu passo ele para você em PDF, tá bom? Então, Deus ele avisou a humanidade, ele avisou Adão e Eva que era para não comer do fruto. Deus avisou Caim que o sangue que ele ia cair no pecado. Se ele desse ouvido para o pecado, ele ia cair. Deus avisou ele. Mesmo assim, ele resolveu desobedecer a Deus. Então ele foi avisado. Ninguém anda errado na vida porque não sabe ou porque não é avisado. Porque se os maus soubessem que eles estavam certos, tivessem tanta certeza, eles não ficavam esconder toda a maldade deles, né? E aí o que a Bíblia diz? Que é pecado sobre pecado, né? Apocalipse está escrito: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E aquele que está sujo, suje-se mais ainda, né? Então você escolhe, meu amigo, você quer ser limpo, quer andar na verdade? Vá para a luz. Fuja das trevas. O diabo ele tentou ver o que eram as trevas, ele foi até lá para ver. E ele optou pelas trevas. E você também tem o livre-arbítrio de optar. Você opta pela luz ou pelas trevas. E mais um detalhe, eu não estou aqui falando de religião nenhuma, de igreja nenhuma. Eu estou aqui falando da palavra de Deus, verdadeira e genuína. A única palavra que pode nos conduzir à vida eterna através do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã. Shalom. Deus te abençoe. Fica com a paz de Deus.